Olá, eu sou o Lucas Filbelli e esse é mais um vídeo para você ganhar dinheiro nessa Páscoa. Hoje eu vou ensinar como você fazer a montagem de um bolo ovo de Páscoa. Essa ideia é super boa para quê? Para você levar para presentear a família quando vai passar no almoço de Páscoa, levar para lá de presente para todo mundo comer o ovo de Páscoa, também para as pessoas que fazem aniversário na Páscoa. E por que não? Se a pessoa gosta de bolo e gosta de ovo de Páscoa, você não presentear, em vez de só o ovo de Páscoa, um bolo ovo de Páscoa. Para começar, então, nós vamos derreter aqui cerca de 250 gramas de cobertura fracionada. Aqui eu estou utilizando cobertura fracionada, aquela que não precisa temperar, ok? Fazer a temperagem. Então, eu vou derreter e eu estou utilizando também aqui a forma do ovo de Páscoa de 1 kg, tá? Então, nós vamos derreter a cobertura no micro-ondas por mais ou menos aqui uns 40 segundos a 1 minuto. Vamos retirar e vamos começar a fazer uma camada de cobertura aqui para o nosso ovo de Páscoa, né? Na nossa forminha de ovo de Páscoa. É importante, gente, aqui vocês saberem que a cobertura, como a gente utiliza ela ainda um pouquinho morna, ela quente, às vezes, dependendo da marca, quando você faz uma camada, já fica uma camada razoável, ok? Que você pode utilizar. Às vezes ela não fica razoável, ela fica muito fina uma camada. Então o que eu fiz aqui? Eu fiz o processo, eu fiz a primeira camada, coloquei aqui essa basezinha de isopor, levei para a geladeira. Depois que ela endureceu, eu tirei da geladeira e fiz uma segunda camada. Eu fiz essa segunda camada porque a primeira ficou muito fina. Aí você vai ver, se a sua primeira camada não ficar muito fina, você não precisa fazer a segunda, ok? Depois disso, então, nós vamos começar a fazer a nossa montagem do nosso ovo. Como a forma sempre fica meio que sambando, caindo, então a dica que eu dou para vocês é vocês pegarem uma forma, como essa daqui que eu estou colocando aqui, essa vermelha, coloco a forma embaixo e coloco a forma de ovo de Páscoa aqui dentro dela para que você consiga montar com mais facilidade, ok? Então aqui nós vamos utilizar, você pode utilizar o recheio que você quiser. E a massa que você quiser também. Eu vou dar algumas sugestões aqui do que eu tenho no meu canal. Então eu vou começar aqui utilizando um recheio de leite ninho, ok? Para você aprender esse recheio de leite ninho, você pode clicar no link aqui em cima, onde eu ensino passo a passo como fazer esse recheio de leite ninho, ok? Então, depois que eu pego esse recheio de leite ninho, coloco no saco de confeitar, vou colocar um pouquinho em volta e depois vou espalhar bem com a colher. Por que eu começo espalhando o recheio no chocolate? Porque quando eu espalho, se eu faço a montagem direto do bolo, sem colocar essa parte de recheio, quando você cortar o bolo, cai a casquinha do chocolate cai. Então essa camada é bacana para colar a nossa massa do bolo aqui no chocolate, colar o chocolate na massa do bolo. Se eu não passo, quando eu corto, ele acaba saindo, ok? Então, por isso que eu passo a camadinha de recheio. Depois nós vamos começar a colocar massa do bolo. Então aqui eu corto a massa do bolo, coloco um pedaço de massa do bolo, umedeço com uma calda. Você pode usar a calda de preferência sua também, se você quiser umedecer. Se você não quiser umedecer, não tem problema nenhum. Essa massa do bolo que eu estou utilizando, você clicando no link aqui em cima, você pode ver que é super fácil de fazer, que é um bolo de leite quente, ok? Então coloco a massa do bolo, umedeço. E aí depois aqui eu vou colocar Nutella, ok? Vou colocar uma camada de Nutella e vou intercalando com massa, Nutella e também vou colocar também o nosso recheio de leite ninho, né? Aqui também. Então nós vamos montando até o final da forma. Depois disso eu umedeço, né? Também vou umedecendo a massa. Se você também não sabe fazer a calda, ensino aqui no canal também, tem um vídeo aqui, olha, clicando aqui em cima onde eu ensino a fazer uma calda básica que você pode utilizar, ok? Depois disso, nosso bolo já está pronto. Eu vou levar ele para a geladeira até ele ficar fosco, tá? O chocolate ficar fosco. Depois que o chocolate ficou fosco, eu vou retirar o bolo da forma, já vou colocar ele num prato ou na base, que se você for vender, for comercializar. E aí ele está pronto para fazer a decoração e você pode usar a imaginação aí para personalizar o seu ovo de Páscoa. Aqui eu vou fazer uma decoração bem simples de algumas margaridas, ok? Para isso eu vou utilizar um pouco de pasta para flores. Nós vamos abrir a pasta para flores, vamos cortar com o ejetor de margarida. Então depois que eu cortei as margaridas, eu pego uma estequinha e vou marcar pétala por pétala, fazer uma marcaçãozinha. Vou utilizar 2 margaridas para fazer uma flor, ok? Duas vezes o cortador. Passo um pouquinho de água, colo intercalado, dou um movimento para que elas não fiquem retas, né? Assim como se não tivesse vida, então dou um movimento para elas.
Depois vou utilizar um pedacinho de pasta amarela, vou apertar uma bolinha de pasta amarela na peneira e vou colar no centro. E assim eu vou formar as margaridas, que são super fáceis, bem simples. Lembrando que você pode decorar com o que você quiser aqui, ok? Para fazer as folhinhas, nós vamos abrir uma pasta verde tingida aqui. Essa pasta é uma pasta de flores tingida na cor verde folha. Corto com o ejetor de folhas. Depois que eu cortei, eu aperto. Depois que eu apertei o ejetor na bancada, eu tiro, porque vai ficar nervura das folhas. Passo um boleador em volta, só para ficar fininha a borda, e dou um movimento. E aqui a gente já tem as nossas folhinhas prontas para depois fazer a montagem junto com as margaridas. Depois disso, gente, eu vou utilizar um pouquinho de glacê real. Esse glacê real é um glacê real que eu tingi com corante verde folha, ok? Um pouquinho de laranja para ele ficar meio que o musgo aí. Vou utilizar um cartucho, coloco no cartucho e aperto a ponta do cartucho. Depois que eu apertei a ponta do cartucho para achatar, eu corto com a tesoura de um lado e do outro o mesmo formato aí da ponta do cartucho, assim eu vou ter um biquinho folha. Super prático aí para vocês, mas você pode utilizar um folha 352 sem problema nenhum também, tá? É um bico folha 352. Então aí eu faço alguns arabescos aqui e com esse próprio glacê nós vamos colar as florzinhas. Né? Então vou colando as florzinhas e vou intercalando as florzinhas também com as folhinhas. E vou fazendo os arabescos e assim, para finalizar, para dar o acabamento embaixo, com o próprio cartuchinho aqui com bico folha, nós vamos pressionando e puxando para dar um acabamento, uma borda aqui no nosso ovo de Páscoa. E aqui nós temos o nosso bolo ovo de Páscoa, que ficou super lindo, fica um presente maravilhoso. As pessoas não estão acostumadas a bolo nesse formato, então quando elas se surpreendem por ganhar metade, quando cortam, então aí tem aquele bolo gostoso, recheado com Nutella, então todo mundo vai adorar. E aí, gostou dessa série aqui de vídeos para Páscoa? Quer aprender mais vídeos para Páscoa para você ganhar dinheiro? Ou você quer que eu faça mais vídeos, série de vídeos para ganhar dinheiro em outras épocas do ano, como Natal, Dia dos Namorados, Festa Junina? Então deixe nos comentários aqui embaixo, eu quero saber o que você quer aprender aqui. E se você também não é inscrito no canal, inscreva-se agora mesmo, clique no sininho para receber uma notificação toda semana. A gente tem um vídeo aqui que pode fazer toda a diferença no seu trabalho aí com confeitaria.